Olá, queridos, eu sou Daniel Scheiblich, de São Paulo, e como porta-voz do Ministério Cristianismo em Epígrafe, eu venho hoje expor a nossa manifestação de repúdio a qualquer aproveitamento eclesiástico do legado intelectual deixado pelo conferencista Ravi Zacharias, que faleceu em 2020 e cuja obra forma uma das mais famosas miscelâneas em torno da apologética cristã em todo o mundo. Há apenas um mês, em fevereiro de 2021, as comunidades cristãs de todos os países receberam com muita tristeza a confirmação de veracidade das denúncias que haviam sido feitas contra esse que talvez fosse o mais célebre de todos os apologistas do cristianismo, pelo menos dentre aqueles que ainda estavam vivos em 2020, após grandes perdas de outros doutores cristãs de renome global que faleceram nestas duas décadas iniciais do século XXI. Caso você não esteja muito familiarizado com a história, quero elucidar aqui que o Ravi Zacharias era conhecido por seu domínio ímpar no âmbito da cultura geral, por seus discursos adornados com tom de autoridade acadêmica, por seu rebuscamento linguístico, não apenas na redação, mas também na oralidade, por sua capacidade de articulação retórica dos pensamentos lógicos e por muitas outras características intelectuais que o destacavam como um mestre respeitado internacionalmente, pelo menos sob os critérios meramente humanos relacionados às ciências no plural. O engajamento filosófico com o qual ele abordava o cristianismo maravilhava plateias das mais diversas etnias, dos mais diversos idiomas do planeta. Ele viajava pelo globo hipnotizando diferentes públicos com seu carisma e a sua técnica argumentativa altamente inteligente, nós precisamos reconhecer. Ele muito evidenciava a beleza da abstração que envolve a grandeza de Deus, mas, verdade seja dita, as suas famosas palestras pouco chamavam a atenção pela pregação da palavra de Deus. A sermões em sentido estrito ele se dedicava menos, se dedicava muito pouco. O negócio dele era o prazer de seduzir, exibindo seu vasto repertório. Era sempre uma fascinação coletiva pela destreza intelectual com que o Ravi Zacharias contextualizava o cristianismo. Usava sempre histórias atraentes que levavam os espectadores a uma experiência que poderíamos chamar de catártica. Mas quem conheceu as apresentações do Ravi sabe que raramente havia uma apologética de arrependimento de pecados, tampouco um apelo à insignificância da inteligência humana frente à sabedoria incomensurável de Deus. O show era do Ravi e não de Jesus. E isso já se notava bem antes de começarem a pipocar os escândalos. Após o falecimento do até então admirado Zacharias, em maio de 2020, as denúncias de abuso sexual que já existiam contra ele desde 2017 foram ganhando cada vez mais força, até que o corpo diretivo da RZIM, que é a sigla pela qual os Ravi Zacharias International Ministries são conhecidos, esse corpo executivo e consultivo decidiu contratar o escritório de advocacia Miller & Martin PLLC, que é experiente na apuração de crimes sexuais. Lembrando que as funções de detetive privado são muito mais extensas nos Estados Unidos do que são no Brasil, com liberdades bem regulamentadas de averiguação e por isso os escritórios usam bastante. E o Miller & Martin PLLC comprovou que o Ravi Zacharias não somente traía sua esposa com um número elevado de mulheres, armazenava centenas de fotos que ele recebia de internautas nuas, as imagens conhecidas como nudes, mas também ele era um criminoso sexual e coproprietário de casas de massagem. E todos sabemos que, sob a nomenclatura dessa atividade econômica, casa de massagem, além, é claro, de atividades empresariais idôneas, estão encrostados muitos esquemas de rufianismo e de exploração análoga à escravidão. Como esse homem torpe conseguiu enganar tanta gente? Em primeiro lugar, não estou dizendo aqui que cristãos não pecam. Isso seria heresia. Mas o que eu atesto aqui é que se de fato ele fosse um homem verdadeiramente convertido ao Cristo Jesus, certamente o Espírito Santo, que habita naqueles a quem Deus salvou, o teria impulsionado a confessar os seus delitos, a buscar aconselhamento espiritual com outras lideranças cristãs, a amargar verdadeiramente o mal que ele cometera a tantas mulheres, incluindo a própria esposa, a clamar pelo perdão de Deus e pelo perdão das vítimas,
E lógico, se converter dos maus caminhos. Quem sabe até rodar o mundo contando testemunho de como nós homens somos suscetíveis a cairmos no pecado sexual, mas também como podemos ser verdadeiramente transformados pelo poder de Yeshua, o Nazareno que ressuscitou e nos deu a vida. Todos nós estamos sujeitos a falhas de caráter. Todos. Porque somos todos pecadores e por isso estamos todos destituídos da glória de Deus. A nossa esperança está na redenção. Precisamos nos sujeitar à correção diante da cruz do Cristo crucificado e ressurreto, reconhecendo que sem Ele não tem jeito. Mas mesmo que saiamos da presença do Pai e nos aventuremos a pecar pelo mundo, há sempre a possibilidade de retornarmos como pródigos arrependidos que correm de volta para a casa do Pai. Um genuíno homem de Deus, quando se depara com uma denúncia como aquela que foi feita pela Lori Ann Thompson em 2017, uma mãe de família que se sujeitou a muita exposição pública e a toda sorte de julgamento incorreto, injusto pela comunidade cristã. Um genuíno homem de Deus, quando tem seu estilo de vida lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não consegue suportar ver uma vítima ser colocada na injusta e humilhante posição de mentirosa, justo ela, a vítima, e receber o imerecido apedrejamento público, quando na verdade o que a pobre mulher deveria ter recebido era o acolhimento em abundância. Porém, o Rav Zacharias não apenas mentiu para os seus pares, para os sacerdotes de Jesus que o interpelaram à época, como ele continuou praticando abuso sexual e subornando as vítimas para que ele pudesse manter a fachada demoníaca de homem idôneo. Pior, ele apanhava as suas presas com uma estratégia que usurpava o vocabulário religioso e simulava o exercício de uma autoridade cristã. Ele dava a entender que ele estava chegando à vida destas mulheres para abençoá-las. Era um homem maligno que, como a grande maioria dos predadores equipados intelectualmente, se apoiava num teatro de moralismo, aparências e bons costumes para obter finalidades espúrias. E isso é típico, porque quem é legitimamente moral não precisa de moralismo. Muito pelo contrário, assim como o próprio Cristo, de quem todos os verdadeiros cristãos são imitadores, os sacerdotes do Senhor rejeitam o moralismo consuetudinário e abraçam a fé que se exterioriza em misericórdia e empatia, ainda que o exercício dessa misericórdia e dessa empatia precise romper tradições solidificadas. Vendo o sofrimento de suas vítimas exposto, com certeza um cristão cairia em prantos e confessaria suas ofensas. Não porque os cristãos são bons cumpridores de regras éticas, não porque os cristãos são todos maravilhosos, mas porque o Espírito Santo, cujo poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nos impulsiona a clemenciarmos aqueles que sofrem, e especialmente aqueles que sofrem por causa das nossas transgressões. O Rav, sendo letrado nas Sagradas Escrituras, sabia bem que o salário da sua hipocrisia seria a condenação divina. Mas, como eu disse, ele era apenas um estudioso das Sagradas Escrituras. Ele não era um cumpridor das ordenanças bíblicas. Ele fez uma escolha consciente. Ele escolheu a dissimulação. Ele saberia explicar com a mais elevada dose de erudição o destino daqueles que viram as costas para o Cristo, preferindo usar o santo nome de Deus, Hashem, para obter vantagens sexuais. Afinal, Satanás também é um grande erudito na palavra de Deus. Erudito e convicto transgressor. Rav Zacharias estava bem consciente sobre a origem da sua vaidade, da sua lascívia e das suas mentiras crônicas. E o mais triste é que a Lori Ann Thompson, a primeira vítima que veio a público, chegou a procurar uma liderança que se auto-intitula cristã, e essa infeliz liderança, se é que podemos chamar essa lástima de liderança, orientou a Lori a se calar, com vistas a uma suposta preservação da imagem do reino de Deus. Como? Mais uma vez, os moralistas, sempre zelosos pelas aparências. O que pensarão as pessoas de bem e a alta sociedade? Como eu falei, onde há moralismo, dificilmente há cristianismo. São conceitos que se contrapõem. Isso não é opinião, não, isso é Bíblia. Onde há moralismo, pode até haver mera religião. Porque religião, qualquer facínora desumano pode ter. Até os adoradores de Lúcifer têm religião. E observe que tanto o maníaco Zacharias quanto a liderança com a qual a Lori se confidenciou após os abusos
Sabiam que ela fora vítima de crimes sexuais desde a infância. Inclusive, o pai dela chegou a ser preso por estupro. Evidentemente, toda essa gente que se diz cristã não está a serviço do reino de Deus, pois no reino dele a opção é sempre expormos as trevas sob a luz do Cristo. A luz sempre dissipa as trevas, sempre, independentemente de eventuais danos à imagem, pois nem o Senhor, nem os seus filhos se pautam por aparências. O que importa é o âmago. Lembram que o próprio Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém poderá dizer, vejam-no aqui, ou olha, parece que o reino de Deus está ali, porque o reino dele se exerce pelos comandos do Paráclito que habita naqueles que escutam a sua voz e a obedecem, a despeito do que venham a pensar os outros. O que nos importa é seguir o caminho que ele, o Senhor, traça. Pensem o que pensarem os que não o conhecem, tampouco ouvem os comandos do alto. É pecado nos atermos ao que pensam os outros, inclusive, permitindo que isso sirva de barreira ao pleno cumprimento das orientações de Deus. Gente, quando um pecador se arrepende em público, há um mover santo que quebra as cadeias que aprisionam os transgressores antes convictos, os quais deixam de estar sob a vontade agora derrotada de obsessores das trevas. Quando isso acontece, não há mais espaço para a hipocrisia, que é um fermento que contamina tudo aquilo com que ela tem contato. Não foi isso que Jesus ensinou? E olha, no período monárquico de Israel, quando o pecado de Davi foi desmascarado pelo profeta Natã, o que fez Davi? Ele admitiu, pequei contra o Senhor. E ele jejuou e passou a noite prostrado com o rosto no chão, na presença de Deus. Onde há arrependimento, há perdão. E onde há perdão de um coração contrito, há cura. E onde há cura, há a hegemonia do reino de Deus, aparente o que aparentar. Um verdadeiro líder cristão jamais se preocuparia com a imagem internacional de um ministério, em troca da mantença da hipocrisia. Esse é um valor inegociável do reino de Deus, no qual todos os valores são inegociáveis. Só há valores absolutos no reino de Deus. Queridos, aqueles que são guiados pelo Espírito Consolador do Senhor, esses rejeitam as aparências e abraçam a fé. Nós até temos a obrigação de buscarmos os frutos que pareçam originar-se de ramos santos. A Bíblia nos impõe que busquemos essa boa aparência até em pensamento, mas jamais vivemos para aparentarmos algo. O que somos, somos. E tudo o que somos, nós o somos no Senhor. Melhor fazermos o certo, ainda que aos olhos do mundo aparentemos não ter valor, do que aparentarmos grande valor e não estarmos investidos no Espírito Santo do Senhor. Para o inferno, assim como para Júlio César, um grande e imoral moralista, devemos ser como Pompeias, a quem a aparência vale muito mais do que a integridade. Lembra daquele jargão? Não basta ser, é preciso parecer. Isso provém do mais profundo abismo. Cuidado! Pelo menos as duas principais instituições ligadas ao Ravi parecem estar autenticamente envergonhadas e se esforçando para aplicar os valores fidedignos do Cristo. No último dia 12 de fevereiro, a Christian and Missionary Alliance, organização junto à qual o Ravi era ordenado, realizou a revogação póstuma da sua ordenação pastoral. E há poucos dias, agora em 2 de março de 2021, o John Stumble, que é presidente daquela organização, teve uma manifestação pública bastante emotiva, com direito a pedidos de desculpas, embargo da voz e até lágrimas, explicando que o estatuto da entidade está sendo alterado para impedir o exercício de ministérios pastorais em nível nacional, em virtude da dificuldade de fiscalização dos sacerdócios que se exercem numa jurisdição tão ampla. E o corpo diretivo dos Ravi Zacharias International Ministries, que é o instituto que o próprio Ravi fundou em vida, decidiu pedir perdão público por suas falhas e publicou na íntegra o relatório do escritório Miller & Martin PLLC, expondo todos os podres do seu malfadado fundador. Mas sujeitando-se à vontade de Deus, que certamente não seria a preservação de uma fachada fraudulenta, ainda que advenha uma debandada dos mantenedores do Instituto. Isso é de menos. Se os agentes executivos da RZIM estiverem debaixo da vontade de Deus,
O nosso Senhor, que é Yahweh Rafá, Ele mesmo proverá todas as necessidades do ministério. Não dependemos de doadores, mantenedores, patrocinadores, dependemos de Deus. Ele providenciará os meios, incluindo os benfeitores, para manter os ministérios que Ele tem debaixo da sua autoridade, os ministérios com os quais Ele se compraz. E os RZIM também decidiram apoiar cada uma das vítimas do traiçoeiro Zacarias, glória a Deus, e para isso eles contrataram uma especialista renomada na acolhida de mulheres abusadas, chamada Rachel Den Hollander, e ela será a mandatária dos institutos nas composições extrajudiciais para reparação de danos civis. Diante do exposto, queridos, o que o Ministério Cristianismo em Epígrafe tem a dizer é que, por mais retoricamente bem construídas, lexicamente enriquecidas, filosoficamente embasadas, academicamente chanceláveis que fossem as famigeradas preleções do Ravi Zacharias, o seu conteúdo não era elaborado na presença de Deus. A sua ministração pública não ocorria para a honra e glória de Deus. E o seu preletor falava sobre viver sob a autoridade de um Deus ao qual ele próprio não se submetia. Não há dúvidas de que são elóquios de muito valor literário, há toda uma estética e uma profundidade nas exposições dele, mas não prestam para edificar a fé de ninguém. São falas que servem como aparatos racionais sobre os fundamentos da teologia, talvez como defesas acerca da insubsistência do agnosticismo e do ateísmo, talvez ainda como lembretes para o valor moral e social do cristianismo no mundo contemporâneo, mas nunca, sob hipótese nenhuma, servem como reforço espiritual aos cristãos. Jamais. De coração, que o Ravi tenha tido a oportunidade, durante a enfermidade que tomou a vida dele, de se converter ao Senhor a tempo, porque coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. E que o péssimo testemunho que ele deu não afugente as suas vítimas da presença do Senhor. No entanto, o melhor que o legado do Ravi Zacharias pode receber de um cristão genuíno é uma equiparação, talvez, às demais obras, aos demais ramos do conhecimento, tal qual obras literárias, filosóficas, científicas. Assim é o legado de Ravi Zacharias. Espiritualmente, não tem valor algum. Ou seja, quanto ao Ravi, enquanto indivíduo, os nossos votos são de que ele tenha se conciliado tempestivamente e assim tenha recebido a misericórdia divina. Quanto ao legado intelectual do Ravi, sinceramente, que o diabo o carregue, pois o que não provém do Abba não serve para nutrir os filhos do Abba. À luz das Santas Escrituras, repúdio é só o que lhe podemos oferecer. Bom, vamos ficando por aqui. Deus te abençoe e te dê prudência para buscar a sabedoria transcendental apenas nas fontes chanceladas por Ele próprio. Que assim seja. Amém.